para a Prefeitura fiscalizar prédios abandonados de Manaus. Governo federal confirma repasse de verba para atender refugiados venezuelanos que estão aqui na cidade. Para reduzir o tempo das investigações de casos de sarampo, exame que confirma o diagnóstico da doença vai ser feito aqui no Amazonas. E apesar do potencial turístico do estado, ainda é comum os viajantes enfrentarem muitas dificuldades até para conseguir informações. É agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. O prédio de 24 andares que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo na semana passada acabou gerando alerta para a situação de prédios abandonados aqui em Manaus. E para dar fim a esse problema, o Ministério Público do Estado pediu um julgamento antecipado de uma ação sobre esses imóveis. Muitos prédios e terrenos abandonados em Manaus. No ano passado, 2 casos chamaram bastante atenção. Um homicídio dentro da Santa Casa de Misericórdia, no centro da cidade. Depois, um corpo encontrado dentro de um terreno abandonado em plena Avenida Djalma Batista. E tem muitos outros. Essa semana, o Ministério Público pediu o julgamento de uma ação civil pública sobre imóveis abandonados, que corre na Justiça desde 2016. O objetivo do Ministério Público com a ação é exatamente esse: obrigar não só o particular, como o poder público, a dar uma destinação social no seu imóvel. Exatamente para evitar que ele seja ocupado por marginais, por usuários de drogas, enfim. Segundo o promotor, as providências a serem adotadas dependem das características de cada imóvel. Alguns precisam apenas de limpeza e manutenção, outros lacrados, demolidos ou mesmo desocupados por questão de segurança. Imóveis públicos, particulares, que não estejam em condições de habitabilidade, por exemplo. A gente viu o caso em São Paulo, um imóvel desabando porque faltou essa fiscalização. E nós não queremos que aconteça isso aqui em Manaus. Nesta tarde, a Justiça condenou a Prefeitura e o Implurbe a fazerem um levantamento desses imóveis abandonados aqui em Manaus. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Tamiris Claire. Tamiris, então, qual é o prazo para o cumprimento dessa decisão? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite a todos. São 30 dias que a Prefeitura tem para fazer esse levantamento e cada dia de descumprimento a multa é R$10 mil. Olha, e a Prefeitura ainda vai ter que analisar cada caso, porque alguns desses prédios estão sujeitos, por exemplo, ao IPTU progressivo, que é quando a Prefeitura cobra um pouco a mais de imposto para aqueles imóveis que são subutilizados ou não utilizados de maneira nenhuma. O Instituto Municipal de Planejamento Urbano informou por meio de nota que ainda não foi notificado da decisão judicial e disse ainda que esse levantamento já vem sendo feito há mais tempo para a criação de um plano de ação que inclui ainda um atendimento social para essas pessoas que moram nesses locais abandonados, Nayandra. Tá certo, Tamiris, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Ainda este ano, quase R$2 milhões do governo federal devem ser repassados à Prefeitura para atender aos venezuelanos refugiados aqui na cidade. O anúncio foi feito durante o encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, que começou nesta quinta-feira. O evento, que retornou a Manaus depois de 9 anos, reúne profissionais e especialistas para discutir as dificuldades que os trabalhadores enfrentam, principalmente por conta das distâncias geográficas. Nós temos municípios aqui que nós levamos via aérea 5 horas para chegar até lá. Então, os nossos técnicos da assistência, trabalhadores do SUAS, os nossos gestores, nós temos muita dificuldade de fazer com que esse serviço, esses bens cheguem até essas famílias. Uma das presenças mais esperadas no encontro foi da secretária do Ministério do Desenvolvimento Social. Na última sexta-feira, mais um grupo de refugiados venezuelanos chegou a Manaus. Mas a Cáritas, que cuida desses imigrantes e recebem verba através da Prefeitura, não teve nenhuma ajuda financeira. A secretária confirmou um repasse de R$1.920.000, que deve começar a ser pago para o município ainda esse mês. Vai ser em 2 parcelas também, mas por 12 meses, um valor de R$1.900.000.
nosso recurso vem para a Prefeitura. A Prefeitura é que pode financiar a Caritas e outras organizações aqui. Além de falar sobre o repasse de quase R$2 milhões do governo federal para a Prefeitura de Manaus, a secretária aproveitou ainda para confirmar que até o fim do ano devem desembarcar aqui no Brasil 15 mil venezuelanos. E Manaus está na rota dessa interiorização. Ela só não soube informar ainda quantos e nem quando esses venezuelanos devem desembarcar aqui na cidade. Amazonas, como é muito próximo de Roraima, as pessoas vêm de várias formas. Nós já mobilizamos toda a rede, seja de saúde, seja de educação, seja da assistência social, os CRAS e os CREAS, para atender todos, independente se vem espontaneamente ou se vem formalmente via o Exército. E por causa do surto de sarampo, a partir do mês que vem, o Amazonas vai ser o único estado da região norte a fazer o exame que confirma o diagnóstico da doença. A mudança no protocolo vai reduzir o tempo para analisar as amostras, de 2 semanas para menos de 5 dias. Segundo o último boletim epidemiológico, 341 casos de sarampo estão sob investigação no Amazonas. O primeiro exame para detectar a doença é feito neste laboratório no centro da capital. Alguns dos casos já são descartados nessa fase. Os cientistas descobriram, por exemplo, que cerca de 35% dos pacientes analisados até agora estavam, na verdade, com Zika vírus e não com sarampo. Depois dessa triagem, as amostras com resultado positivo precisam ser enviadas para o Rio de Janeiro, onde a Fundação Oswaldo Cruz faz os exames que confirmam o diagnóstico da doença. Mas a previsão é que até junho o estado comece a realizar esses testes aqui mesmo, o que pode reduzir o tempo de análise dessas amostras de 2 semanas para menos de 5 dias. O Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas vai ser o único da região norte a realizar a metodologia conhecida por PCR. O equipamento a gente já tem, até porque nós já realizamos aqui no LACEN PCR em tempo real para outros vírus, como Zika, chikungunya, dengue, influenza, né? Nós já realizamos aqui. E os insumos necessários, sondas, primers, enzimas que são importados, e a gente está aguardando isso somente. A mudança no protocolo aconteceu por causa do surto de sarampo que começou em fevereiro deste ano. Já são 30 casos confirmados da doença no estado, todos na capital. Mais de 70% dos pacientes têm até 5 anos de idade. Por isso, as crianças nessa faixa etária são o público-alvo da campanha de vacinação, que segue em todas as unidades básicas de saúde. Estamos intensificando também a vacinação no interior do estado. Nós teremos agora, no sábado, o dia de vacinação, o dia D de vacinação contra a questão da influenza. No entretanto, vamos disponibilizar também a vacina contra o sarampo para aquelas crianças que, digamos, na sua carteira de vacinação, elas estejam com a vacinação atrasada. Mais de 63.600 eleitores fizeram alistamentos, transferências e revisões no cadastro no TRE do Amazonas até ontem, último dia para a regularização. Agora só vai ser possível tirar a segunda via do título. A nova oportunidade de regularização começa após as eleições em novembro. Foi recuperada parte de um carregamento de televisores que tinham sido furtados de um container em Manaus. Depois de serem rastreados, eles foram encontrados no município de São Gabriel da Cachoeira. A polícia procura pelo restante da mercadoria. Inclusive, quem comprou um desses aparelhos pode responder criminalmente. Cresceu em 2,6% a produção industrial no Amazonas de fevereiro a março deste ano. De acordo com o IBGE, o estado ficou entre os 7 com alta produção no período em todo o país. Em comparação a março de 2017, o Amazonas também ficou entre os que avançaram, com 24,3%. E a seguir, o Amazonas já economizou mais de R$600 mil em seguro-desemprego desde dezembro de 2016. Você vai saber o porquê logo mais depois do intervalo, porque agora são 7h25, a Crítica na TV volta já.